Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre a diferença ou semelhanças até, né, entre lançamentos e perpétuos. A diferença ou semelhanças entre lançamentos e perpétuos, para que vocês saibam, o que é comum entre cada uma dessas duas coisas, quando que você toma uma decisão sobre quando utilizar cada uma dessas coisas, e enfim, para que você tenha clareza sobre isso, né? Para que você consiga se direcionar bem o seu negócio, para que você tome boas decisões, né? Então, quando a gente pensa em lançamentos, o que a gente pensa, né? Quais são primeiro vamos falar das semelhanças, interseção. O que é interseção entre essas duas coisas, né? Vamos colocar aqui nesse círculo, o que seria essa interseção? A gente precisa de posicionamento. O que mais que a gente precisa? A gente precisa de uma oferta, né? Isso é interseção. A gente precisa de audiência, construir, a gente precisa de atrair público, pessoas que não te conhecem, né? A gente precisa de relacionamento. Só que a gente precisa para as duas coisas. Então a gente precisa entender, aqui eu estou com você colocando o que é igual e depois a gente vai colocar o que é diferente para você tomar as melhores decisões e até intercalar cada uma dessas coisas, né? Então vamos lá. A gente precisa atrair esse público, a gente precisa de relacionamento com ele, a gente precisa de oferta, a gente precisa. O que mais que a gente precisa? Oferta, que eu já coloquei, público, atrair público, relacionamento com esse público, a gente precisa de ofertar, né? Ofertar, a gente precisa de fazer basicamente CTAs, né? A gente precisa fazer conteúdo de fundo de funil, né? O que mais que a gente precisa? A gente precisa, deixa eu ver aqui, promessa, será? Promessa, vamos lá. Promessa. A gente precisa ter uma promessa. Aqui eu gosto de pensar na promessa como uma ideia do que você está vendendo. Pode ser uma ideia também. Mas ideia no sentido de promessa mesmo. Eu vou procurar pensar aqui um exemplo. Vamos aqui, ó. Ideia e promessa. Em que sentido que seria isso, né? Ideia e promessa. Vamos até traçar aqui um outro círculo para a gente pensar aqui sobre o que é ideia e o que é promessa, né? Então, eu posso vender para vocês a ideia de, vamos aqui para exemplos, a ideia de automações. Automações você precisa de automações para vender. Isso daqui é uma ideia e eu posso te querer vender essa ideia. E é razoável que você compre essa ideia, né? É razoável que você compre essa ideia. Vamos até colocar aqui. Eu ia colocar aqui de uma outra cor. Vamos colocar aqui de laranja. Agora uma promessa. Vamos colocar aqui, ó, ideia de laranja, promessa de verde. Uma promessa. Fature 2 vezes mais com automações. Isso daqui já seria uma promessa. Tem mais cara de promessa, né? Um outro exemplo aqui. Vamos entrar aqui num exemplo de um outro nicho. Vamos pegar aqui um nicho de música. Programação. Vamos pegar o exemplo de... Não, aí fica muito perto de automação, né? Não, mas... vamos pegar o exemplo de programação. Porque a automação... Vender... Aqui, ó, vou colocar aqui. Vender seu infoproduto. Ou seja, são automações para infoprodutores, né? E agora vamos falar aqui de programação. Aprenda a programar, aprenda as regras de programação de qualquer linguagem. Aqui eu estou te vendendo uma ideia.
Estou te vendendo uma ideia. Aprenda as regras de programação de qualquer linguagem. Aí aqui no caso essa ideia seria para que você consiga se dar bem em qualquer linguagem de programação, mas no caso eu não estou exatamente te prometendo, né? Eu estou falando que eu vou te ensinar as regras de programação de qualquer linguagem. Você faz o que você quiser com isso. E eu posso também te prometer, né? Eu posso te prometer alcance, consiga emprego em uma Big Tech. Big Tech seria Google, Facebook, Amazon. Né? Então, eu posso te ensinar a programação e eu posso trabalhar com essa promessa de que você vai conseguir emprego em uma Big Tech. Né? Então, isso aqui seria essa questão de ideia ou promessa. E por que eu gosto de falar dessas duas coisas? Né? Por que isso é interessante? Então, deixa eu copiar aqui. Por quê? Por que é legal você ter em mente que você pode vender uma ideia e uma promessa? Porque isso te abre mais o leque para construir produtos. Geralmente, o que acontece? Promessa é para quem já trilhou o caminho. Então, se você trilhou o caminho, por exemplo, da programação, você tende a poder prometer para as pessoas, né? Você tende a poder prometer, porque você já sabe muito bem o caminho e você promete para as pessoas. A ideia é muito no meu caso. Eu sou uma pessoa que estuda muito, que acredito eu domina muito de algumas áreas diferentes, como marketing, programação, estou indo para matemática também, o que mais? Design, né? O que mais? Gestão de tráfego. Então, eu procuro estudar diversas áreas, mas, como você deve imaginar, eu não tenho tempo para ter tanta experiência assim em todas as áreas. Então, a minha pegada é mais de vender uma ideia para você. Eu cato o que acontece no mercado e ensino para você. Então, é uma ideia de quem vai consolidar um conhecimento mesmo sem ter uma grande experiência. Então, eu vou consolidar para você, por você, um conhecimento, mesmo sem eu ter grande experiência nisso. Então, seria essa a ideia, né? Deixa eu afastar isso aqui um pouco, deixar isso para cá. Vamos voltar aqui, então, na questão aqui do lançamento versus perpétuo. Né? Então, a gente falou de promessa e ideia, que são coisas parecidas, né? Eu te mostrei aqui por quê. E o que mais que tem aqui o que mais tem aqui nessa interseção, né? Posicionamento, oferta, promessa, automações, automações, né? Ferramentas, a gente precisa de ferramentas e geralmente são muito parecidas. Tende que as mesmas ferramentas que você vai utilizar para um lançamento, você vai utilizar para o outro, né? Aí aqui e-mail marketing, o que mais? E-mail marketing. Vou colocar aqui construção de conteúdo. Conteúdo você precisa para os dois, né? Enfim, eu acho que aqui já deu para a gente ter uma visão geral daquilo que se relaciona. Agora, o que é específico de lançamentos? Eu vou até escolher uma cor aqui diferente. Vou colocar uma cor mais quente, na verdade. E em lançamentos, eu vou colocar uma cor mais fria, porque eu acho que isso tende a se relacionar com aquilo que eu acredito que é a diferença dessas duas coisas. Então, por isso eu estou mudando aqui as cores. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos pensar aqui naquilo que é mais de lançamentos. O que é uma característica do lançamento em si? Então, vamos lá. A gente tem aqui muita ansiedade.
Por que que a gente tem ansiedade? Porque a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de mais assertividade. Por que que a gente precisa de mais assertividade? Porque o risco é maior. Risco maior. Por que que o risco é maior? Porque porque a chance, lucro tende a ser maior. Lucro, faturamento tende a ser maior, né? Só que aí você assume um risco maior, né? Você tem condições de ter um faturamento maior porque o seu risco é maior, né? Então, o seu lucro tende a ser maior. O lucro tende a ser maior. Então, você tem. Só que aí com isso vem a ansiedade, aí você precisa de mais assertividade, né? Mais assertividade. Aqui é um risco, aqui eu vou colocar assim, mais risco, e eu vou colocar aqui também mais lucro. E mais risco, aqui já está, por exemplo, eu estou falando de lucro, né? E você pode também ter um prejuízo maior se você errar. Só que isso já está dentro de risco, né? Quando eu falei risco, eu estou falando dessa possibilidade de você ter prejuízo. Aqui também, na minha opinião, você precisa de mais investimento. Investimento. Aqui, na minha opinião, você precisa de mais experiência. Via de regra, se você parar para pensar no mundo em geral, e eu acredito que esse pensamento sobre o mundo em geral você precisa trazer para dentro do seu negócio de infoproduto, você vai perceber que quem faz lançamentos é quem tem uma maior expertise naquilo que vende, no seu produto. Isso geralmente está atrelado ao quanto você fatura, ou seja, tende que você vai fazer lançamentos quando você já fatura ali minimamente bem, quando você já tem ali um produto validado, você já tem muito conhecimento sobre o seu produto em si, sobre a entrega do seu produto, os resultados que os seus alunos têm. Então, quando você olha para o mercado, você entende que, você percebe, na verdade, né? Pelo menos essa é a minha percepção. Comente aqui se você acha diferente. Mas quem faz lançamento, de um modo geral, são empresas, são negócios que já têm muita expertise naquilo que faz. Geralmente já tem alguns anos de experiência, né? Não é algo que você faz da noite para o dia. No caso do mercado de lançamentos, existem adaptações. As pessoas fazem adaptações. Vamos fazer uma nota aqui, que é o seguinte: adaptações. Elas fazem adaptações para que você consiga lançar, né? Então, aí, o que que você tem ali de adaptações? Você tem, por exemplo, um mini lançamento. Você tem o lançamento semente. Isso aqui, para mim, são adaptações para aquelas pessoas, deixa eu até diminuir aqui um pouco, mas são adaptações para aquelas pessoas que ainda não têm experiência em lançamentos. A minha opinião é isso. Você faz mini lançamentos, lançamento semente, porque você ainda não tem experiência o suficiente para poder fazer lançamentos. Por quê? Porque lançamento você é um risco maior, é mais investimento. Você, óbvio, né? Uma coisa muito boa que tende a ser mais lucro, mas te causa também mais ansiedade, né? Mais ansiedade. E para isso você precisa de mais experiência. Para isso você precisa de mais experiência. Aí o que as pessoas fazem quando o que os experts, os gurus fazem quando tem alunos, quando querem alunos sem experiência, eles fazem essas adaptações. Mini lançamentos, lançamento semente, são um meio para que você consiga experiência, né? Ou então, você já tem uma audiência muito grande e mesmo fazendo algo muito simples, você consegue um bom resultado com lançamentos, porque você já tem uma audiência muito grande, né? Enfim, então aqui eu estou justificando, esse trecho aqui foi para justificar o porquê que eu disse que você precisa de mais experiência, beleza? Então é isso. Então aqui desse lado de lançamentos a gente tem mais ansiedade, assertividade, mais risco, mais investimento. Agora, quando você tem mais experiência, eu vou até aumentar aqui essas duas coisas. Quando você tem mais experiência, você tende a ter mais lucro. Deixa eu aumentar aqui.
Pronto, né? Então, tem essas coisas aqui que no meu modo de ver e provável no seu é negativo, mas você tende a ter mais experiência, mas se você tem mais experiência, você consegue ter mais lucro, né? Mais experiência seria uma oferta. O que seria mais experiência, né? Aqui a gente falou das adaptações. Deixa eu puxar aqui também, mas deixa eu copiar isso daqui para me falar aqui o que seria mais experiência. O que é mais experiência? É oferta validada. Isso aqui são sinais de que você tem mais experiência, né? Oferta validada, você domina muito o assunto que você fala. Eu vou escrever aqui, ó. Você é um expert de verdade, né? Uma pessoa que já trabalhou, né? Eu vou colocar aqui, ó, anos fazendo. Vou colocar aqui, ó, 10.000 horas, como se fosse aquela regra das 10.000 horas, que nos remete a uma pessoa com uma experiência que é necessária, né, para que você, quer dizer, que nos remete a um nível de tempo, a um nível de esforço, fazendo uma mesma coisa, para construir uma expertise, né, que te dê um know-how para que você se encaixe nisso que eu estou chamando aqui de uma pessoa com experiência, né? Uma pessoa que já fez muito, que já sabe as armadilhas, que já sabe os atalhos, né? Então, na prática, isso é você ter uma oferta, você é um expert de verdade, vamos colocar aqui, um expert de verdade, e você vai ser um expert de verdade se você já tem as 10.000 horas, e isso vai te dar know-how para criar uma oferta validada, né? E isso entra aqui no que eu chamo de experiência que eu coloquei aqui. Então, se você tem isso tudo, né, você tem então experiência e você consegue então ter aquilo que a maioria de nós vai buscar com o lançamento, que é ter mais lucro, né? Então, isso tudo de negativo aqui, a gente suporta porque o potencial de lucro ele é maior, beleza? Né? Então, agora vamos colocar aqui o que é, então, o perpétuo, que basicamente é o contrário do... A gente pode pensar aqui como o contrário, deixa eu ampliar aqui, o contrário do lançamento. Ó, vamos colocar aqui, ó, é mais ou menos o contrário do lançamento, só que aí quando eu falo contrário de lançamento, eu estou falando dessa parte aqui, né? Não disso daqui, isso aqui é interseção, beleza? Então é mais ou menos o contrário do lançamento, e algumas coisas legais é que isso te dá mais liberdade de testar, né? Liberdade de testar, te dá mais, deixa eu ver aqui, liberdade de testar, de criar, vamos colocar aqui, ó, testar, criar, calma aí que eu vou organizar aqui, ó, deixa eu apagar aqui, então te dá mais liberdade de testar, criar, né? Você pode trabalhar, eu acho que dá para, com o perpétuo fica mais tranquilo, você organizar questões de você conciliar coisas, e o que seriam essas coisas? Né? Elas podem ser tanto negócios diferentes, elas podem ser negócios e família, né? Negócios e família. Então, com o perpétuo, acredito eu, ser mais fácil de você fazer isso, né? De você conciliar essas coisas. Né? O que mais que a gente tem aqui? Deixa eu olhar aqui para lançamento, ó, como eu disse, é o contrário, então você tem menos ansiedade, você pode se dar ao luxo de errar mais, né? Você tem menos pressão, ó, vou colocar aqui, ó, menos pressão. Você pode, se você tem menos pressão, você pode errar mais. Não é que eu acredito que você tem que fazer as coisas pensando no erro, mas o que acontece? Tudo que a gente faz tem um risco e a gente precisa pensar sobre esse risco, daquilo que a gente faz. E quando a gente está dentro de um lançamento, essa pressão aumenta, porque você está investindo mais, você está colocando mais energia em uma criação de conteúdo mais extrema,
e você tem mais pressão para acertar. Então você, enfim, precisa pensar muito mais e você precisa diluir, não é diluir o erro, né? Eu ia falar diluir o erro, mas não seria diluir o erro. Você precisa mitigar esse erro, o máximo, ao máximo. Quando você fala de perpétuo, você, como você não vai investir tanto, você tem mais liberdade para testar e criar, você tem menos pressão, e não é que você vai se importar menos com o erro. É que, diante do cenário que você tem, você consegue tomar decisões mais rápido, né? Você não precisa ficar pensando demais, queimando a cabeça demais, você simplesmente testa, porque o investimento é menor, e via de regra, você testar, quando você testa, você tem respostas melhores, coisa que não dá para fazer muito no lançamento, porque se você está pensando em lançamento, é algo grandioso demais para você simplesmente chegar e falar que quer testar, né? Você não vai criar um produto novo simplesmente do nada e criar uma oferta e já fazer um lançamento gigante para isso, né? Aí seria legal você ter mais essa mentalidade, esse mindset de perpétuo. Inclusive, eu vou até colocar aqui, porque eu acho que uma coisa interessante de pensar, aqui ó, é que isso daqui, vou até colocar aqui, isso aqui são mindsets diferentes. É mais sobre ter um mindset diferente, né? Você saber como lidar com cada situação aqui, do que necessariamente você estar ali utilizando uma estratégia boladona, muito diferentona uma da outra, né? E, bom, acredito que é isso o que eu queria falar. A diferença, eu acredito que tenha ficado mais claro para você, que a diferença entre essas duas coisas está no potencial de lucro. Acho que se a gente pudesse resumir, é o potencial de lucro, a maior diferença. E se você quer ter mais lucro, você arrisca mais, então você tem um risco maior, né? E se você quer arriscar mais, o legal é que você tenha mais experiência, né? Você vai ter que fazer mais investimento, você precisa de uma assertividade maior, isso vai te causar mais ansiedade, mais estresse, né? E ao contrário, o perpétuo, ele, ele é mais ou menos o contrário do lançamento. Você tem uma liberdade maior para testar, para criar, conciliar coisas, né? Conciliar negócios diferentes, negócios de família, você tem menos pressão, você se dá a liberdade de errar mais, não porque você busca o erro, mas porque você não vai se estressar tanto para chegar em um caminho onde você vai ter uma certeza maior do acerto. Porque pensa bem, vamos, antes de concluir, por que eu falo isso? O que é essa questão? Né? Você acertar mais. Ó, deixa eu colocar aqui. O que acontece? Você, para acertar mais, você precisa de pensar, você precisa de pensar mais. Você você tem menos tempo. Você tem menos tempo. Aí você precisa de pensar mais em menos tempo, porque você precisa acertar, né? E se você precisa acertar, é porque você já tem, né? Você já tem um objetivo, né? No caso do lançamento, você quer vender mais, né? Então, enfim, você já tem um objetivo e um prazo. Né? Você já tem um objetivo e um prazo, e como você já tem um objetivo e um prazo, você quer acertar, você vai precisar pensar mais, você tem menos tempo para pensar. O que mais? Isso vai te causar mais estresse, mais ansiedade, né? O que mais? Mais estresse, mais ansiedade, enfim. São coisas que você acaba tendo quando você precisa de acertar mais. Isso geralmente acontece em lançamentos, via de regra vai acontecer muito mais em lançamentos, e no perpétuo você tem a liberdade maior para poder
errar mais. De novo, não que você busca o erro, você busca o acerto, só que quando você quer acertar, você tem que pensar mais, você tem menos tempo, você tem mais estresse e mais ansiedade, são coisas que não são boas. Então, você, para se livrar um pouco disso, você vai meio que no escuro mesmo. Por quê? Porque você tem menos investimento. O investimento que você faz aqui, ele é menor, investimento menor em cada ação, não no negócio como um todo, mas nas ações em si, né? Porque aqui no Perpétuo são várias ações que você vai fazendo, né? São várias ações. E você tem essa possibilidade de errar mais, beleza? Enfim, aqui a gente bateu um papo sobre essa questão da diferença de lançamento versus perpétuo, né? Se você quiser ajuda com algumas dessas questões para implementar algumas dessas estratégias, uma dessas duas estratégias, você pode entrar em contato comigo. Aqui embaixo vai ter é, o meu Instagram, certeza que vai ter. Você então pode entrar em contato por direct e eu posso te ajudar tanto a pensar, tomar a decisão sobre qual estratégia você vai seguir, quanto também te ajudar a construir essas peças aqui que são comuns entre cada uma dessas coisas, né? Inclusive aqui eu esqueci de colocar uma das coisas que é minha especialidade, que é a copy, né? Então é uma coisa que você vai precisar nos dois momentos, copy, né? Enfim, se você precisar de pensar sobre o seu posicionamento, uma estratégia produtiva de conteúdo, criar a sua oferta, a sua promessa, a sua ideia, atrair público, relacionar com ele e ofertar, basicamente aqui seria uma estratégia de conteúdo. Se você precisa de e-mail marketing, né? Então você pode entrar em contato comigo e eu posso te ajudar com isso, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima. Tchau.